De volta com Se Liga. O assunto de hoje é trânsito e meio ambiente. No estúdio com a gente, os alunos da Escola Estadual General Malan. E o DJ Roger Jordan. Dessa vez, no quadro Conhecendo o Detran, você vai saber mais sobre a importância da avaliação psicológica para a aprovação da tão sonhada carteira de habilitação. Vamos ver? O exame psicológico é obrigatório porque é uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, né? Então, todos os estados, ele é realizado, tanto para a primeira via, como para a renovação, nas atividades remuneradas, ou quando o médico assim achar necessário. A avaliação ela é feita da seguinte maneira: a pessoa vem numa primeira vez, faz sua avaliação. Se nessa avaliação a gente percebe que as aptidões dela está rebaixada, isto é, a atenção, a percepção, a compreensão, os reflexos, tomada de decisão, a gente determina que ela retorne num prazo maior que 15 dias, quando ela estiver se sentindo bem para refazer esses exames. Em algum caso que a gente percebe que a pessoa está num estado que é necessário um acompanhamento, seja médico, seja psicológico, a gente faz esse encaminhamento e assim que ela estiver liberada, ela retorna para fazer essa avaliação. No seu retorno, ela tem um novo custo. Por quê? Porque ela vai ser avaliada novamente, vai passar por novos testes, que isso tem custo, e um profissional vai estar à disposição aqui para atender. Portanto, é um novo valor, que é o mesmo valor do primeiro momento que ela fez. E o tema do Se Liga de hoje é trânsito e meio ambiente. Eduardo, nós sabemos que você fez aí um grande trabalho, um grande projeto na recuperação do córrego Bálsamo. Foi um grande trabalho exatamente por causa da poluição aí, as agressões do meio ambiente. Em relação a essas agressões ambientais, causadas pelo acúmulo de lixo jogado principalmente pelos motoristas, qual que é o que o poder público pode fazer para punir esses agressores? Bom, Beth, tem duas coisas importantes, né? Em relação ao córrego Bálsamo, que é uma batalha de muito tempo, que hoje, inclusive, é um dos parques lineares que está sendo feito na cidade, o 4º parque linear, e é legal entender esse conceito de parque linear, que é uma ação do poder público para recuperar as questões das matas ciliares, manter os córregos e, ao mesmo tempo, urbanizar. Então, são 12,5 km, no caso do Bálsamo, 12,5 km de avenida, com ciclovia, com pista de caminhada, porque aí, como a Mísca comentou aqui, é importante que as ciclovias sejam feitas em todas as novas avenidas da cidade, porque você dá essa possibilidade, né, do ciclista ir e vir com segurança. E em 2001 aconteceu o maior acidente ambiental relacionado a trânsito e meio ambiente na cidade de Campo Grande. Porque foi na nascente do Bálsamo, na Avenida Três Barras, que um trem tombou, descarrilhou, né? E aí a gente, às vezes, quando fala de transporte, de trânsito, a gente acha que é só o carro e a moto. E aí a gente esquece de outros meios, né? Então, por falta de manutenção na ferrovia, um trem tombou, 9 vagões saíram, caíram, 2 foram perfurados e 40 mil litros de óleo diesel foram derramados na nascente do Bálsamo. Até hoje, essa nascente ainda sofre com esses problemas, porque tem óleo diesel ainda depositado no lençol freático, em alguns pontos subterrâneos do solo, né? E aí a gente começou uma tentativa de recuperar isso, fazendo mutirões de limpeza, recolhendo assinaturas, cobrando do poder público ações, e resultou no Parque Linear do Bálsamo hoje. Então, qual é o papel do poder público quando você pergunta sobre a questão do meio ambiente, da questão do lixo? O poder público ele tem um papel, primeiro, de fazer o trabalho de educação, como bem já foi lembrado aqui, não só as campanhas pontuais, não adianta pegar a Semana Nacional de Trânsito e fazer grandes ações e depois esquecer, porque o trânsito se faz todos os dias, a todo momento. Esse é um papel do poder público, trabalhar a educação como formação. E segundo, cumprir as leis, né? Hoje, você jogar lixo, por exemplo, pela janela do seu carro é crime ambiental, passivo de multa, passivo, inclusive, de você ter pontuações na sua carteira de motorista. Então, precisa executar isso, precisa cobrar isso. E, acima de tudo, precisa esclarecer, porque as pessoas ainda estão com um olhar polarizado, acham que o meio ambiente é só a mata, a planta, o pantanal, a floresta, e esquecem que o meio ambiente é todo o espaço que nós estamos envolvidos. O meio ambiente é o espaço que tem vida, seja ele urbano ou rural, mas onde tem vida é o espaço ambiental.
Eduardo, e no Código Nacional de Trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro, tem um artigo específico que pune o condutor que até diz assim: atirar do veículo ou abandonar objetos na via é passível de multa média, né? E daí 4 pontos na carteira. Então, isso é muito importante que os motoristas... Tem gente que está andando, joga papel para fora, joga cigarro, né? E esquece que tem multa no trânsito tipificada para esse tipo. E não é só a questão do lixo, não. Arremessar o lixo é uma das multas, né, que você mencionou aqui também, mas você também produzir poluição sonora, né? Muitas vezes o motociclista ou até mesmo o motorista retira algumas partes do escapamento, né? O miolo, que a gente costuma falar, depois o mecânico pode esclarecer um pouco mais isso, mas para poder ter mais potência no barulho, né? Não é à toa que existe esse miolo no escapamento, ele funciona como um filtro, ele está ali para ter uma função específica. Quando você retira, você aumenta a descarga de poluentes no meio ambiente, e você fazer isso é contra a lei, inclusive também passivo aí de você ter uma infração média, né, das questões ambientais, como é também o abandono de veículo. Muitas vezes você tem um carro que já está velho, está com problema, você larga em qualquer lugar, você é responsável pelo descarte desse material. Ou seja, tem uma série de implicações, tanto no Código de Trânsito quanto na própria Constituição Federal, que requer um entendimento que nós somos responsáveis pelas questões e cuidados do meio ambiente. Isso é tão sério, Eduardo, até para os nossos jovens aqui saberem, que até se você deixar acabar o combustível do veículo e deixar o veículo lá no meio da via, dá multa, e multa média também. Claro, porque você pode, além de ser um problema ambiental, é um problema de segurança, né? Você pode provocar acidentes, você pode provocar mortes por conta disso, ou seja, não tem jeito. Nós temos que ter a nossa corresponsabilidade, mais do que a lei que obriga, que pune, que exige, nós temos que ter o bom senso, né? Temos que lembrar que, assim como nós queremos ir e vir com tranquilidade, todas as outras pessoas também querem ir e vir com tranquilidade. Então, esse respeito ao outro é indispensável em qualquer área. Eduardo, nós falamos aqui sobre o aumento de veículos cada vez maior e adesão principalmente pelos jovens, buscando aí a compra dos seus novos veículos, né? Qual que seria aí a alternativa para que o cidadão possa encontrar para diminuir esse ar? Bom, a poluição desse ar. Primeiro, Beth, que quando a gente fala da aquisição de um veículo, seja uma motocicleta, seja um automóvel, nós não estamos querendo ser radical. Ninguém está dizendo que a gente não tem que adquirir. Pelo contrário, a sociedade precisa dar respostas para isso. Agora, existem alguns caminhos, você pode optar por aqueles menos poluentes, né? A tecnologia tem que investir em pesquisa e apresentar propostas viáveis, né? Hoje nós temos aí os estudos sendo feitos, em alguns casos já específicos, com a questão dos carros híbridos, que é uma solução que não vai demorar muito para chegar ao país. Do ponto de vista de economia, precisa existir isso também. Agora, o mais importante é a consciência, né? Você pode sim ter a sua moto, ter o seu carro, mas você não precisa ir à padaria da esquina buscar o pão e o leite de manhã com o seu automóvel. Você pode ir a pé, né? Você pode fazer como a Misca está fazendo em alguns momentos do seu dia a dia, da sua semana, optar pela bicicleta, optar por uma carona, optar pelo transporte coletivo. Ou seja, são essas pequenas ações que, somadas, elas fazem a diferença. Então, é natural, principalmente para nós, jovens, tem um sentimento de conquista. Quando você consegue comprar o seu primeiro automóvel, a sua primeira moto, é uma sensação de realização, né? Parece, para os homens é como se fosse o passaporte para virar homem. Para as mulheres é a conquista da independência, né? Só que muitas vezes isso é só um jogo de marketing, onde por trás de todas essas questões tem só o ponto de vista econômico. Então, o problema não é você comprar o seu automóvel, comprar a sua moto, mas é da forma que você utiliza esse veículo. Por isso que é interessante, né, Eduardo, o poder público cada vez mais investir num transporte público de qualidade. Sim. Porque se a gente tem um transporte público de qualidade, pode motivar as pessoas a deixarem o carro em casa e ir no transporte público. E aquilo que você falou, né? Uhum. E às vezes de carona com um amigo, não tumultuar o trânsito com 4, 5 veículos. Poderíamos utilizar o mesmo veículo para ir ao mesmo lugar, né? E o papel do poder público é indispensável, né? Ele tem que assumir essa responsabilidade, como você comentou aqui. Se eu tenho um transporte coletivo que funciona e que é eficiente, naturalmente eu faço adesão por esse transporte. Agora, se eu tenho um transporte que ele é demorado, que ele é caro e é desconfortável, é natural que eu vou fazer a preferência de utilizar o transporte individual, aumentando o número de veículos na rua, aumentando o nível de estresse, porque, como disse na matéria anterior aqui, lá no primeiro bloco, antes a gente saía de qualquer ponto da cidade e chegava em alguns minutos. Hoje a gente já está enfrentando o estresse do trânsito, né? Que é mais um problema também ocasionado na saúde coletiva. E utilizar aí o exemplo da Misca, né? Exatamente. Utilizando a bicicleta. Mas, Luiz, nós temos aí os postos de gasolina que fazem a troca do óleo do veículo.
qual que seria a forma mais correta, o procedimento utilizado pelos postos na troca desse óleo? Bom, existe, né, uma empresa coletora, tanto nos postos de combustíveis como nas oficinas mecânicas que fazem essa troca de óleo e troca do filtro, que esses são os óleos sujos, né, o óleo velho do carro. Então, existe uma empresa especializada que eles recolhem esse óleo, fazem a reciclagem desse óleo e são utilizados em outros sistemas mecânicos, né, em pistões de componentes assim, hidráulicos, né, máquinas que fazem perfurações, essas coisas. Então, existem essas empresas especializadas. Mas o grande problema, como o Eduardo disse, em questão ambiental, existem postos que jogam em esgoto, oficinas mesmo jogam, guardam em galões e depois jogam na rede de esgoto também ou na beira de rios. O que acontece? Isso aí polui. Isso aí que acontece. Existe uma norma da prefeitura, qualquer oficina, qualquer posto que vá fazer essa coleta, fazer a troca desse óleo, ela tem que ter um decantador. O que acontece? Esse decantador, ele diminui que esse óleo chegue à rede de esgoto e chegue também aos rios. Mas o correto é você ter um galão próprio para isso, para você fazer a armazenagem tanto do filtro sujo e também do óleo que você vai jogar fora. Beth, Luiz, se me permite, só para aproveitar o gancho do Luiz, é muito séria essa questão do óleo, porque 1 litro de óleo polui 1000 litros de água, ou seja, a proporção é muito grande. Então, cada litro de óleo que cai num rio, que cai num córrego, ele polui automaticamente 1000 litros de água. Ô Luiz, e as revendedoras de bateria, por exemplo? Qual a destinação correta do descarte dessa bateria? Então, na questão das baterias, o que acontece? As empresas, elas pegam essa bateria velha, que você estragou a bateria do seu carro, né? Você vai fazer a troca, o que acontece? Eles pegam e recolhem essas baterias, muitas delas são desmontadas, existe o chumbo dentro delas, elas são desmanchadas e esse chumbo é guardado. Esse chumbo, ele é totalmente tóxico, né? Então, o que acontece? É mandado para os fabricantes novamente, eles são reutilizados, boa parte do chumbo, não totalmente, boa parte deles são utilizados. Mas a maioria do pessoal aí troca a bateria em casa, guarda lá, aí muitas vezes acontece a vazão desse chumbo, da água destilada que fica dentro, e acaba poluindo também o quintal da pessoa, né? As plantas, tudo acaba poluindo ali também. O correto é fazer em troca em lugar especializado, onde terá um destino correto para essa bateria vencida. Ô Misca, como nós já falamos há pouco, aqui o prefeito tem investido muito mesmo em ciclovias. Você acha interessante que cada vez mais construa mais ciclovias para que as pessoas possam fazer uma circulação das bicicletas aí corretamente? Eu acho que é fundamental, porque assim como poderia ter o corredor para o transporte coletivo, né, para fluir o trânsito, é uma questão de segurança para quem anda de bicicleta quando tem uma ciclovia. Então, assim, quando não tem ciclovia, eu tenho que andar junto com os carros, prestando muito mais atenção do que normalmente eu presto, pelo menos, porque assim, ninguém quer sofrer um acidente, né? Então, assim, eu acho que é fundamental a ciclovia e as pessoas, os pedestres, têm que ser conscientes também de não ficar andando na ciclovia, né? Porque eu ando assim, ciclovia, pedestre na calçada, vira uma chata. Mas é importante, porque as pessoas confundem, né, a ciclovia com pista de caminhada. Então é legal, assim, a questão dos parques lineares que estão sendo construídas as ciclovias, porque facilita o trânsito sobremaneira, eu acho que facilitou muito, e dá a condição de quem anda de bicicleta andar com segurança, né? E eu ainda acho assim que falta sinalização, né? Acho que é importante, e de novo, conscientização. Porque tem outros países que as pessoas andam, normalmente vão levar os filhos, países que neva, né? As pessoas levam seus filhos na escola com aquelas cadeirinhas, às vezes tem bicicleta para alugar para 3 crianças, né? Isso é muito legal. E as pessoas fazem isso não porque elas não tenham condições de ter carro, todas têm carro, mas é que elas entenderam já que, além delas se exercitarem, a gente leva uma vida hoje muito mais sedentária, né, do que a gente levava. Né, os nossos pais, os nossos avós, todo mundo. Agora a gente tem botãozinho, o computador, o dia inteiro a gente fica sentado. E aí essa é uma alternativa, inclusive, né, de você se deslocar com qualidade de vida, né, gastar um pouco da energia, desestressar. Então, qualidade de vida em primeiro lugar, né? Mas Kleber Dias tem pergunta pra gente. Vamos lá, Kleber. Tem pergunta sim, Beth. Tem pergunta pra Misca com a Jéssica do 2º ano. Fala aí, Jéssica. Como ela disse que ela trocou o carro pela bicicleta, eu queria saber se ela já sofreu algum acidente de bicicleta devido aos pedestres criando na ciclovia mesmo.
onde não é lugar de andar e até mesmo de carro. Não, de carro já aconteceu assim, de baterem em mim, mas de bicicleta não, graças a Deus. É porque eu sou uma pessoa bem cuidadosa, assim. Eu prefiro não andar muito rápido, eu tenho retrovisor, que é fundamental, porque aí você pode... Aliás, no trânsito, a gente tem que cuidar muito mais dos outros do que da gente, né? Então, você tem que sempre tentar prever o que a pessoa vai fazer. De bicicleta, muito mais ainda, né? Você tem que prever se a moto vai passar, se vai passar muito perto. As pessoas tiram fina da gente, né? Então, você tem que ter um lugar para andar. Ou você anda bem na pista mesmo, que é para o cara ver. E outra coisa, a roupa que a gente usa, né? Eu jamais pedalo com roupa escura. Né? A parte de cima é sempre uma camiseta branca, que é para chamar a atenção. Você tem que ser visto, né? O uso do capacete, que é um equipamento fundamental de segurança, eu acho que ele impõe respeito, sabia? Eu vejo as pessoas que estão andando de capacete, todo mundo já parece que fala, ó, esse cara, ou acho que está treinando para correr, ou esse é um desportista, mas eu sinto que impõe respeito. Então, eu sempre uso equipamento de segurança, até porque, assim, vai que dá um azar e você sofre fura o pneu da bicicleta, cai num buraco que você não viu, né? Então, assim, às vezes tem esse problema também, né? Você está andando, tem os buracos na pista. Agora tem pergunta para o Eduardo Romero com a Isabela. Fala, Isabela. Eu queria saber se você, como vereador, tem algum projeto para incentivar as pessoas a usarem a bicicleta como meio de transporte. Boa pergunta, Isabela. Eu quero aproveitar nesse gancho e dizer assim, nós temos uma questão cultural que precisa ser desmistificada, né? Eu me lembro que quando eu aprendi a pedalar, minha mãe dizia sempre assim, quando você for andar, ande na contramão, que é para ser visto, né? E é comum a gente ver isso acontecendo hoje. As pessoas, por questão de segurança, acabam querendo pedalar na contramão da via para poder ser visto e evitar problema de acidentes. Então, a gente primeiro precisa desconstruir essa questão de andar na contramão, né? E voltar a trazer, como a Mísca disse, a formação para usar a ciclovia. Bom, eu sou um dos vereadores eleitos, eu assumo a partir de janeiro, né? Um dos projetos que a gente tem, inclusive, nós pretendemos, no dia da posse, ir com a nossa equipe toda de bicicleta para incentivar o uso das bicicletas na cidade, né? E o que eu pretendo fazer como vereador? Estimular, trabalhar a formação, discutir com as escolas, fazer ações como essas que esse programa tem feito, de trazer temas tão importantes envolvendo os alunos, que são os novos cidadãos que estão aí mudando a dinâmica da cidade, né? E cobrar, né? Como vereador, é cobrar que sejam sinalizadas as ciclovias, que todas as novas propostas e projetos de pavimentação inclua dentro dessa pavimentação ciclovia também. Então, pretendo caminhar por essa linha. Tem mais uma pergunta para o Romero aqui com o Murilo. Fala aí, Murilo. Como o senhor já disse, esse gás poluente, monóxido de carbono, traz algum problema para nós, seres humanos. Eu queria saber se esse gás poluente traz algum problema também para os animais. Ótima pergunta, Murilo. Traz. Todo ser vivo ele é prejudicado pela emissão de qualquer tipo de gás, que são os chamados gases nocivos à saúde, né? Então, como nós, independente dos animais, o que difere a gente dos animais é só o procedimento de sermos racionais, conseguir refletir, termos o polegar opositor, mas, na essência, tudo que respira, tanto as plantas quanto os animais, sofrem com o número de gases que são lançados na atmosfera. Agora, é importante dizer que as plantas elas têm um papel fundamental em ajudar a equilibrar a qualidade do ar, porque elas realizam, na presença de luz solar, a fotossíntese. Então, elas respiram parte desse gás que não é bom para nós, enquanto seres humanos, né, e liberam o oxigênio. Elas respiram o que nós soltamos e liberam o oxigênio. Então, por isso, cada vez mais é importante programas que incentivem as pessoas a plantarem e cuidarem de árvores, por exemplo. Tá? Mas todos os seres vivos são prejudicados com o aumento de gases poluentes na atmosfera. A Amanda, do terceiro ano, tem mais uma pergunta para o Romero. Fala aí, Amanda. O governo brasileiro ele não incentiva, né? Se caso houvesse um incentivo maior para as pessoas pararem de usar os automóveis, usar mais bicicleta e tudo, será que havia uma reversão já do efeito estufa e tudo que está acontecendo? Amanda, no meio ambiente, todas as ações são integradas. Não tem uma única ação que você faça que consiga resolver todos os problemas. Você tem que mudar uma série de ações para que elas possam realmente, no conjunto, dar um resultado positivo. É natural que o poder público precisa, sim, assumir essa responsabilidade de melhorar o transporte coletivo. Isso é verdade. No Brasil, nós ainda estamos engatinhando nesse sentido, né? Nós precisamos ter alternativas. Por exemplo, eu fico pensando,
Nós temos 7 terminais em Campo Grande. Se você tiver a alternativa de poder sair da sua casa de bicicleta e ir até um terminal, guardar essa bicicleta no terminal e de lá pegar o ônibus para o seu trabalho, você já está contribuindo para reduzir um pouco de poluição. Agora, para isso, precisa ter investimento pesado mesmo, investimento financeiro, investimento político, investimento de formação, porque você tem que mudar a concepção do transporte. Hoje, o transporte coletivo, na maioria das cidades brasileiras, não funciona adequadamente. Então, ele te estimula a juntar dinheiro e comprar um veículo individual, porque você ganha em tempo, ganha em agilidade, né? E ele precisa ser revertido. Você precisa fazer com que o inverso disso seja melhor, com que você tenha mais motivos para usar o transporte coletivo, que precisa ser integrado. Você pode sair de bicicleta até um ponto, depois pegar o ônibus, pegar o metrô, ou pegar outras vias de transporte que sejam alternativas, mas que funcione, que você tenha um tempo de chegada. Porque o que acontece hoje? O medo de usar o transporte coletivo é o tempo que você demora para esperar e para chegar no seu destino final. Se você tiver um transporte rápido, eficiente e que não seja tão caro, você passa a utilizá-lo com mais rapidez e com mais rotina. E daqui a pouco a gente continua conversando sobre esse tema, trânsito e meio ambiente. Não saia daí.